Como essa lista é uma lista focada em exercícios de equação geral da reta, ele está falando muito sobre a equação geral, tá? Mas a menos que ele esteja pedindo mesmo a equação geral, você pode usar o formato, a equação que você preferir da reta para calcular, né, para resolver os problemas, tá? Eu vou fazer aqui pelo formato de equação geral, até porque os pontos são bem convenientes aqui, por exemplo. Ó, esse é o ponto 3, 0 e esse é o ponto 0, 3. Então, quando eu fizer o determinante com isso aí, ó, 0, 3, 1, 3, 0, 1, x, y, 1, vai ficar, imagino eu, bem simplório. Para as outras não deve mudar muita coisa não, tá? Talvez essa primeira aqui fosse mais fácil já colocar naquela equação segmentária da reta. Mas confesso a vocês que em circunstâncias normais eu nem me lembro daquilo. Deve ser alguma coisa x sobre a, mais ou menos, não sei, acho que é mais mesmo, y sobre b igual a 1. Não me lembro direito. Sinceramente, aquilo eu desenvolvo se for preciso apenas. Vamos lá. Resolvendo esse determinante, 0. 3 vezes 1 vezes x. 1 vezes 3 vezes y. Menos x vezes 0, 0. Y vezes, vai dar 0 também. 1 vezes 3 vezes 3, 9. Igual a 0. Então, 3x mais 3y menos 9 igual a 0. Pronto. Tá aí a equação geral da reta. Tá aí e essa equação está correta. Talvez vocês encontrem outra forma no gabarito, dependendo da simplificação que for feita. Eu estou vendo que aqui ó, tudo tem 3, né? E aqui é um múltiplo de 3. Eu posso dividir tudo por 3. Se dividir por 3, ó, dividindo 3x por 3, vai ficar só o x. Dividindo 3y por 3, vai ficar o y. Dividindo menos 9 por 3, vai ficar menos 3. Lembrando que quando eu faço algo num lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado também. Só que do outro lado tem 0. 0 dividido por 3, 0. Está aí a equação da primeira reta. Pode ser que, dependendo da forma como se escolher os pontos, fique negativo, aí tem que dividir por menos 3. Enfim, não tem importância, tá, gente? A equação sendo equivalente é o que importa. Não é igual, é equivalente. Aqui eu tenho o ponto 4, 2 e tenho o ponto 2, 0. Mais uma vez fica bem tranquilo. Eu vou só mudar aqui a forma de fazer. Ó. Eu vou colocar esse ponto 4, 2 em cima. Vou colocar x e y aqui no meio. E vou colocar esse ponto 2, 0 aqui no final. Pronto. 4y. 2 vezes 1 vezes 2. 1 vezes x vezes 0. 2 vezes y vezes 1. 0 não interessa. 1 vezes x vezes 2. Quatro y mais 4 menos 2y menos 2x igual a 0. Vamos simplificar. Eu tenho menos 2x. Eu tenho mais 2y mais 4 igual a 0. Bom, veja que todo mundo é múltiplo de 2. Ó. Todo mundo é múltiplo de 2. Eu vou dividir por menos 2. Tá? Vou dividir tudo por menos 2. Tudo. Então, ó, dividindo por menos 2 aqui, vai sobrar só o x. Dividindo por menos 2 aqui, vai ficar menos y, né? Jogo de sinal. Dividindo por menos 2 aqui, vai ficar menos 2. E dividindo por menos 2 aqui, vai continuar 0. Tá aí. Por fim, essa última aqui é uma função constante, se nós estivéssemos pensando em função no primeiro grau, e a função dela deveria ficar assim, ó, se eu colocasse na forma reduzida. Tá?
Simples, essa aí é porque todo valor de x não importa. Vai dar y igual a 2. Então, é como se não tivesse o x. Vamos lá, vamos fazer. Ó, ponto 3, 2, 3, 2, ponto 1, 2. Fazendo por esse processo aí, eu tenho 3, 2. Vou colocar o x e o y, como foi que eu fiz? Vou colocar em cima agora? Ou aí embaixo, não sei qual, não lembro qual foi o primeiro. Vou colocar embaixo mesmo. Três vezes 2. 2 vezes 1 vezes x. 1 vezes y. Menos x vezes 2. Y vezes 1 vezes 3. 1 vezes 1 vezes 2. Igual a 0. 6 mais 2x mais y menos 2x menos 3y menos 2 igual a 0. X menos 2x, quer dizer, 2x menos 2x, zerou. Y menos 3y menos 2y. Por fim, 6 menos 2 dá 4. Tá aí sua equação na forma de equação geral. Simples assim. Se você quiser simplificar, vou aproveitar e simplificar por menos 2. Simplificar tudo por menos 2. Vou dividir esse lado aqui da equação por menos 2 e dividir esse lado aqui da equação por menos 2. Aqui vai ficar o y, aqui vai ficar menos 2 e aqui vai ficar continuar zero. Aí, como eu tinha dito a vocês, se vocês quiserem colocar na forma de equação reduzida, né, que não foi o que a questão pediu, tá aí. Vamos ver que diabo é isso aí. Deixa eu ler essa questão. Um ornitólogo, não faltou um N, não sei. Depois eu confiro. Para observar o comportamento de uma determinada espécie de pássaro, instalou numa região 4 câmeras em pontos distintos. Para facilitar o seu estudo, representou esses pontos em um sistema de coordenadas cartesianas. O que despertou curiosidade acerca da localização, deve ser acerca da localização das câmeras. Neste contexto, considere as seguintes proposições identificando as verdadeiras. Dentre os pontos A, B, C e D, existem 3 alinhados. Os pontos A, C... Vamos calcular, vamos ver logo esses pontos aí. Vou montar aqui o plano cartesiano. Bem, eu montei aí o plano, embora não precisasse, tá? Só para visualizar mesmo de forma mais fácil. Veja, para quem já está um pouco acostumado, sabe que estes pontos aqui estarão alinhados porque o valor de x e de y é o mesmo. Esta reta aqui que passa por eles é uma reta bem famosa, é a reta y igual a x. Chama-se bissetriz dos quadrantes ímpares. Enfim, então, os pontos A, C e D são vértices de um triângulo. A, C e D são vértices de um triângulo, tá certo? Dentre os pontos A, B, C e D existem 3 alinhados, correto, existem 3 alinhados. O ponto D é equidistante dos pontos A, B e C. Eu discordo. O ponto D é equidistante só por olhar. Aqui vai dar raiz de 2. Aqui vai dar 2. Não pode ser. Não, raiz de 2? É a raiz de 2. É isso aí. O ponto D é equidistante do ponto... Acho que não. Acho não, tenho quase certeza ali. A, B, C e D não pode. O ponto B é equidistante dos pontos A e C. Correto?
é ponto médio, tá? E uma equação da reta que passa pelos pontos B, D, E. Essa aí é a mais dificilzinha. Bom, vamos lá. Vamos fazer cada uma supondo, né, que a gente não tem a menor ideia pelo plano cartesiano. Mas a única que eu tenho que verificar ainda é essa 16 aí. Eu já vou deixar as marcações. Vamos lá. Dentre os pontos A, B, C e D, existem 3 alinhados. Pessoal, eu pegaria dois pontos quaisquer e faria uma reta, né? Porque se 3 deles estão alinhados, não seria uma bela estratégia, mas veja bem, eu vou fazer uma reta com esses dois aqui, ó, que são pontos de fácil coordenada. Então, ó, 0, 0, 1, 1, x, y. Zero, 0, mais y. X, 0, 0. Portanto, sobrou y menos x igual a 0. Vou usar este formato aqui. Pronto. Formei uma equação com 2 pontos. Ó, eu usei 2 pontos. Ele está dizendo que tem 3 alinhados. Existem 3 alinhados. Ele não falou só 3, pelo menos 3. Ele falou que tem 3 alinhados. Basta encontrar um que esteja alinhado. Se eu substituir as coordenadas de algum desses outros 2 pontos nesta equação e se verificar, os pontos estão alinhados. Para esse ponto C, se eu substituo x igual a 2, y igual a 2, pronto. Esse ponto está alinhado como a gente já tinha visto. Ficou muito fácil. Porém, aqui se verificou. Então, isso aqui está certo. A gente já verificou que está certo. Se eu substituir os valores de D, ó, eu teria os valores de D. X é 0, y é 2. O D não está alinhado, tá? Mas o certo mesmo seria, caso não desse certo com os outros 2 pontos, eu teria que fazer uma reta com o ponto D e com um outro ponto qualquer. Enfim. Neste caso aí a gente conseguiu, deu sorte, achou os pontos certos, tá? Mas teria que fazer mais verificações, porque esses 2 pontos aqui não estarem alinhados. Eu poderia, por exemplo, se eu pegasse o ponto D e o ponto C, quando eu faria uma equação, e aí ia verificar esse aqui não ia dar certo, ia verificar esse aqui não ia dar certo. Ia dizer que eles não estão alinhados, tá? Mas não, você vê que os outros 3 estão. O D é que estava desalinhado com os outros 3. Os pontos A, C e D são vértices de um triângulo Felizmente ele falou só um triângulo. Se fosse para conferir se o triângulo é retângulo, seria mais trabalhoso. Ó. Como é que eu faço para descobrir se são vértices de um triângulo assim, sem sombra de dúvida? Eu pego as coordenadas do ponto A, pego as coordenadas do ponto C e pego as coordenadas do ponto D e verifico se esse determinante, se eles formam uma reta, né? Que não formam, basicamente se esse determinante é igual a 0. Se for igual a 0, eles estão alinhados. Se for diferente de 0, eles são vértices de um triângulo. Vamos verificar? Ó, 0 mais 0 de novo. 1 vezes 2 vezes 2, 4. Menos 0. 2 vezes 0. 1 vezes 2, 0 também. Será que isso é igual a 0? Obviamente não, né? Sobrou 4 aqui, mas nada que é diferente de 0. Portanto, sim, os pontos A, C e D estão alinhados. Epa! O ponto D é equidistante dos pontos A, B e C. Bom, basta verificar se a distância do ponto D até esses outros pontos é a mesma. Se for, ele é equidistante. Se não for, vou começar distância, distância.
do ponto D até o ponto A. Qual é? Coordenada x do ponto D menos a coordenada x do ponto A, coordenada y do ponto D menos a coordenada y do ponto A. Distância do ponto D até o ponto A é igual a 0 ao quadrado, 0. 2 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 2 ao quadrado, 4. Sobrou o quê? Raiz, que é igual a 2. Pronto. Essa é a distância do ponto D até o ponto A. Agora eu vou verificar a distância do ponto D até o ponto B. Distância do ponto D até o ponto B. Mesma ideia. Coordenada x do ponto D menos a coordenada x do ponto B ao quadrado, mais coordenada y do ponto D menos coordenada y do ponto B ao quadrado. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Portanto, aqui eu terei raiz de 2, que é diferente daquele ali. Pronto, eu já verifiquei, só por esses dois aqui, que o ponto D não é equidistante desses pontos aí. Logo, vamos para essa aqui. Ó. O ponto B é equidistante dos pontos A e C. Bom, mesma babaquice. Pelo desenho a gente viu que ele é ponto médio, tá? Você podia verificar só pelo ponto médio, porque o ponto médio divide o segmento AC em duas partes congruentes. Logo, você poderia verificar pelo ponto médio. Mas como eu não teria certeza, a menos que eu tivesse feito o gráfico, eu vou fazer pela fórmula da distância. Opa, tem alguma coisa bagunçando ali minha gravação. Vamos lá. Distância do ponto B até o ponto A. Coordenada x do ponto B menos coordenada x do ponto A mais coordenada y do ponto B menos a coordenada y do ponto A. 1 menos 0, 1 ao quadrado, 1. 1 menos 0, 1 ao quadrado, 1. Portanto, a distância de B até A é raiz de 2. Distância do ponto B até o ponto C. Mesma coisa. Coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto C. Coordenada y do ponto B menos a coordenada... Ó, 1 menos 2, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Portanto, raiz de 2 a distância do ponto B até o C, que é a mesma do ponto B até o ponto A. Logo, o ponto B é equidistante dos pontos A e C. Por último, sobrou justamente aquela que não tínhamos certeza. Uma equação da reta que passa pelos pontos B e D é... Gente, essa aqui é fácil, na verdade. Você podia montar a equação da reta, mas ele já disse qual é a equação da reta. Ó. Ele já disse que é essa equação aí. Em vez de montar uma equação e tentar chegar numa equação como essa, eu vou verificar se os pontos B e D pertencem a esta equação. Foi muito mais fácil do que eu imaginei que seria. Ó, vou verificar primeiro o ponto B. Valor de x, valor de y. Então, quando x é 1, y também é 1, mais 2 é igual a 0? Bom, já vimos que é falso, né? A equação da reta que passa não é essa coisa aí. Talvez passe pelo ponto D, será? X mais y mais 2 igual a 0. Bom, quando x é 0, y é 2, mais 2 igual a 0? Não, também não. Isso aqui é diferente de 0. Ou seja, nenhum desses dois pontos, uma equação de reta que passa... Nenhuma dessas duas aqui passa pelo ponto. Portanto, a soma, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 8 é 11.
Finish him.